versículo 1. Nós vamos ler vários textos ao longo da nossa meditação hoje. Deus quer, é óbvio que a Bíblia diz isso claramente, Deus quer usar cada crente. Deus quer que cada um de nós seja instrumento para os seus propósitos. E é importante ressaltar o principal propósito de Deus para nós é levar outras vidas preciosas a Jesus. E Deus quer nos usar como instrumentos para isso. Agora, pastor, onde é que Deus quer me usar? De vez em quando nos fazemos essa pergunta. De vez em quando até alguém chega e fala isso: pastor, onde é que Deus quer me usar? Qual é o meu lugar no propósito de Deus? Então vamos ver isso hoje. Onde é que Deus quer usar cada crente? Vamos ver isso hoje. Em primeiro lugar, eu pedi para vocês abrirem Salmos, capítulo 1, versículo 1, inicialmente. Em primeiro lugar, nós vamos ver onde Deus não pode nos usar. Pastor, tem sim, situação onde Deus não pode nos usar. Existe situação onde Deus não pode nos usar. Salmos, livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é então a situação que Deus não vai poder nos usar? Quando nós estamos adotando valores e condutas dos pecadores, dos ímpios, daqueles que não têm o temor de Deus, daqueles que desprezam a palavra de Deus. É isso que nós vemos aqui claramente. Bem-aventurado, abençoado por Deus, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os valores dos ímpios estão aí. Os valores da sociedade cada vez mais ímpios, cada vez mais conflituosos com os ensinamentos de Deus. Conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. O caminho significa o quê? Procedimento. Então vejam, valores, agora já o procedimento. Quem adota valores vai proceder segundo aqueles valores. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos. Agora já é se tornar igual, fazendo as mesmas coisas, já é se tornar igual, se identificando com os ímpios, fazendo as mesmas coisas, compartilhando as mesmas coisas. Meus queridos, quem participa do pecado, quem absorve valores pecaminosos, quem adota conduta pecaminosa, quem frequenta ambientes, chega até a frequentar esses ambientes pecaminosos,
que eu costumo dizer que esses ambientes são as igrejas do diabo. Não está em condição de ser usado por Deus. Deus não vai ter como usar uma pessoa nessa situação. Há algumas semanas atrás nós falamos sobre o texto de Efésios, capítulo 5, que o apóstolo Paulo falou para despertar do meio dos mortos para ser o quê? Esclarecido, iluminado por Cristo. Se alguém dormir no meio de mortos, fica igualzinho aos mortos. Você olha, não distingue aquela pessoa dos mortos. Você pensa que é mais um morto no meio dos mortos, embora não seja, embora esteja apenas dormindo. O crente não pode dormir entre os mortos. O crente não pode ficar igual um ímpio, senão não pode ser usado por Deus. É necessário, meus queridos, que nós realmente desejemos essa vida de submissão à palavra de Deus e não aos valores mundanos. É necessário que nós, às vezes, até tenhamos que abrir mão de determinados desejos e até poderia até dizer, até de determinadas necessidades para sermos submissos à palavra de Deus e aí para podermos ser realmente usados pelo nosso Deus. Mas vamos ver aqui, em primeiro lugar, onde é que Deus quer nos usar. Em primeiro lugar, onde é que Deus quer nos usar? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Já encontraram? Eu sou meio devagar para abrir a Bíblia e encontrar os textos. Tem gente aí que já abriu, já leu. Então já percebeu aí qual é o primeiro lugar que Deus quer nos usar, né? O que está escrito aí? Olha, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, o primeiro lugar que Deus quer nos usar é no nosso próprio lar. Apóstolo Pedro está exortando as esposas a que tenham um procedimento realmente condigno, segundo a vontade de Deus, dando bom testemunho dentro do seu próprio lar, para ganharem por meio do seu procedimento, por meio de suas atitudes, ganharem os seus maridos para Cristo. Em primeiro lugar, isso vale para qualquer membro da família. Isso vale para o marido, isso vale para os pais, isso vale para os filhos. O princípio que está aqui nesse versículo de dar um bom testemunho dentro do lar vale para qualquer um. A esposa que aceitou Jesus Cristo como Salvador, ela vai ter que mostrar a diferença em casa. Ela vai ter que ser mais amável, mais cordata com o seu esposo. O marido que aceita Jesus como Salvador, idem.
vai ter que ser mais atencioso, mais paciente, mais cuidadoso, mais amoroso com sua esposa. Pais querem ganhar seus filhos para Jesus, é por meio de suas atitudes, principalmente. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Mas lá em Deuteronômio capítulo 6, quando a palavra de Deus diz ali para os pais ensinarem os mandamentos de Deus, a palavra de Deus aos seus filhos, a gente vê que é muito mais o ensino durante o dia a dia. Lá diz que é ao levantar, ao caminhar e ao deitar, ao longo de toda a convivência com os filhos. Aí o pai abre a Bíblia, lê para o filho: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E domingo de manhã pega os filhos e vai para a praia. Está ensinando coisa nenhuma, está tendo bom procedimento, coisa nenhuma diante do filho. Chega para o filho e lê lá: meu filho, olha aqui o que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas volta e meia ele vê o pai no trânsito, ou a mãe, né, no trânsito, virando para o outro carro que acabou de dar uma fechada e gritando um impropério lá para o outro motorista. Meus irmãos, vejam que o versículo aqui diz que é até sem palavras, é por meio principalmente do nosso testemunho, das nossas atitudes, que nós seremos usados por Deus no nosso lar. Meu filho, ame sua igreja, mas ele só ouve o pai e a mãe falando mal dos irmãos, todo dia criticando os líderes da igreja, todo dia procurando, caçando defeitos na sua igreja, no pastor, no professor da escola bíblica dominical. As crianças, já está provado, as crianças, elas aprendem muito mais observando nossas atitudes do que, até uma determinada idade, elas aprendem muito mais observando nossas atitudes do que por meio de ensinamento propositivo, ensinamento proposicional. E é interessante que isso permanece por toda a vida, porque o apóstolo Pedro aqui está falando até das esposas em relação aos maridos. Estamos sendo usados em nossos lares por nosso Deus, e estamos sendo instrumentos de Deus em nossos lares. Como é que tem sido sua conduta com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Como é que tem sido sua conduta com seu marido, com sua esposa? Como é que tem sido sua conduta com seu avô, com seu tio? Como é que tem sido sua conduta com seus filhos? Deus quer nos usar em nossos lares. E em casa não tem máscara, em casa nós somos o que somos. E precisamos cada vez mais nos colocar nas mãos de Deus em oração e permitir que Ele realmente, dia a dia, nos transforme, que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é padrão de perfeição. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus, orar e desejar ardentemente e permitir que Ele nos transforme a cada dia. E quando erramos em casa, nós precisamos reconhecer que erramos e dizer: eu errei, não é isso que Deus quer de mim, meu filho. Não é isso que Deus quer de mim, meu irmão, meu marido, minha esposa. Me perdoe. Eu estou ainda em obras. E eu prometo que você cada vez melhor com você. E realmente não ficar nas palavras.
mas cada vez mais nossas atitudes refletirem Cristo em nós, no nosso lar, para que Deus possa nos usar ali. Mas outro lugar que Deus quer nos usar, abra agora aí 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Deus quer usar os nossos dons espirituais, as capacitações que Ele nos dá, as habilidades que nós já temos, e quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo pega essas nossas habilidades e melhora e aproveita para edificar a igreja. Então Deus está interessado em nos usar na igreja para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o aperfeiçoamento da sua comunhão, para o crescimento espiritual, pessoal dos outros irmãos também. Deus está interessado em nos usar na sua igreja. Fica muito claro nesse versículo, e há outros versículos na Bíblia também. Às vezes nós vemos a igreja só como um lugar para uma ocasião, o culto da igreja só para adorarmos a Deus. Realmente o culto da igreja é o centro da vida da igreja. Impossível realmente ser participante de uma igreja sem participar dos seus cultos. A própria palavra igreja significa o quê? Reunião, não é? Igreja literalmente significa o quê? A palavra lá do grego, chamados para fora de suas casas para uma assembleia. Então, igreja literalmente significa isso, uma reunião, uma assembleia. A própria palavra igreja já expressa isso. Crente que diz que é crente, eu sou a igreja, e não quer se reunir com os seus irmãos, tem alguma coisa errada com esse que se diz crente, que se diz eu sou a igreja, mas que não quer se reunir com os seus irmãos. Ele pode botar milhões de defeitos na sua igreja, ele pode alegar diversos motivos em sua defesa, mas na realidade o problema é com ele, porque é da nossa natureza como crentes em Cristo nos reunirmos com os nossos irmãos, tanto que Paulo diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo e membros uns dos outros. Nenhum membro existe fora do seu corpo. Deus quer nos usar na nossa igreja. Nós temos que usar nossos dons, nossos talentos a serviço de Deus em nossa igreja. Não só fazer da igreja ocasião de culto, mas fazer da igreja ocasião de crescimento. Não só crescimento meu, individual, mas contribuir para o crescimento de todos os irmãos, contribuir para o crescimento de toda a igreja. Deus quer isso. Eu acho interessante, às vezes, que
sempre encontramos determinados irmãos que gostam de criticar. Tudo é motivo para criticar. E eu observo duas coisas nesses irmãos que gostam muito de criticar. Primeiro, que estão se colocando como padrão de perfeição e, coitados, estão enganados porque não são padrão de perfeição. O próprio Senhor Jesus falou: não julgueis, para que não sejais julgados. E segundo, que são os teóricos. Não fazem, a maioria das vezes, não fazem nada pelo crescimento da sua igreja. Quem quer ver sua igreja realmente ser edificada, arregaça as mangas, ao invés de ficar sentado em volta, olhando, e olha lá, aquele lá está fazendo errado, não é assim que se faz, é assado. E aquele ali, coitado, tadinho, como é ignorante, tinha que ser assim, ele está fazendo tudo errado. Cala a boca, arregaça as mangas e vai trabalhar. Deus quer nos usar assim. Eu acho interessante, lá no dia da última ceia, não tinha ninguém lá para lavar os pés, como era costume. Quando ia haver alguma cerimônia, alguma festa, algum banquete, algum jantar, quando um grupo se reunia numa casa, um anfitrião recebia convidados, havia um servo para lavar os pés dos convidados. Isso é compreensível, né? Todo mundo andava de sandália. Não havia, e nenhum discípulo se prontificou a fazê-lo. Jesus deu uma bronca e disse: alguém se prontifique a fazer. Foi isso que Jesus fez? Ficou criticando lá os discípulos, tirou sua túnica, pegou uma toalha e foi fazer. Na igreja a gente não pode ficar assim não. Quem é que vai fazer? Ninguém faz. A gente arregaça as mangas, pega o que for necessário e vai fazer. Deus quer nos usar na igreja. Olha, meus irmãos, uma notícia muito boa. A Igreja Batista em Lumiar, agora no final de setembro, vai começar trabalho missionário na cidade vizinha, São Pedro da Serra. Já alugaram o local. Aí nós nos alegramos. Por quê? Por que nós nos alegramos? Além de ver o crescimento do reino de Deus, porque nós nos envolvemos. Nós fizemos o quê? Nós trabalhamos para que aquela igreja surgisse, fosse edificada, fosse plantada, fosse construída, crescesse ali. Então que alegria, né? Saber dessa igreja agora dando fruto, já plantando outra igreja, edificando outra igreja, não é? Agora, será que os que só criticavam, será que aqueles que nunca oraram por aquele trabalho? Eu acho difícil, mas tem gente assim. Será que aqueles que nunca oraram por aquele trabalho? Será que aqueles que nunca ofertaram para aquele trabalho? Será que aqueles que nunca puseram o pé lá para ajudar podem se alegrar assim? É uma alegria, meus irmãos, a alegria de servir a Deus na sua igreja é uma alegria que só é capaz de entender como é boa, como é gostosa essa alegria quem está fazendo isso, quem está servindo a Deus realmente na sua igreja.
se alegra com isso. É uma alegria, meu querido, olha, não dá para descrever, só você realmente servindo a Deus na sua igreja. Exemplo de alguém que serviu a Deus na igreja, no Novo Testamento. Tem vários exemplos, mas vou lembrar um que logo no início do livro de Atos aparece. Barnabé. Mãe logo falou, logo lembrou, Barnabé. O que Barnabé fez? Barnabé estava no meio daqueles que murmuravam, porque as viúvas gregas não estavam sendo atendidas? Não. Barnabé foi um daqueles que vendeu sua propriedade, levou o dinheiro para a igreja e entregou para os apóstolos, para usar aquele dinheiro com os necessitados. Depois, quando surge a igreja em Antioquia, quem é que a igreja de Jerusalém manda para lá? Para trabalhar com aqueles novos convertidos, para edificar aquela igreja? Barnabé. E se vocês forem ler lá no livro de Atos, diz que depois da chegada dele, muitas outras pessoas se uniram ao Senhor. E diz lá que ele era homem de bem. O sentido aí é de que era um homem benigno, benfazejo. É interessante que lá em Gálatas 5, falando sobre o fruto do Espírito, fala de amor, logo no início, amor, bondade, benignidade. Meus irmãos, Deus quer nos usar em nossa igreja, em nossas igrejas, onde quer que estejamos. Às vezes a gente é membro aqui, outras vezes Deus já nos leva para outro lugar, a gente se filia a outra igreja, né? Onde quer que nós estejamos, na igreja em que nós estivermos, Deus quer nos usar dessa forma, né? E nós não podemos fugir disso, faz parte da nossa natureza de crentes em Cristo. Agora, o último lugar aqui, né, a última situação que eu quero situar, que eu quero colocar para vocês, que Deus quer nos usar, é no mundo. Vejam que começamos pelo círculo menor e talvez o mais importante, e fomos aumentando o círculo. Agora não tem nem mais círculo, não há nem mais fronteiras. Deus quer nos usar no mundo. Atos 1:8, qual foi a ordem de Jesus? Ser-me-eis testemunhas aonde? Judéia, Samaria, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Abram aí também, por favor, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo vem falando de algumas coisas muito importantes para a vida cristã. E aqui ele fala uma coisa muito importante também. Para que sejais o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus quer nos usar no mundo. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu passe a semana. Onde é que você passa a semana? É num banco de escola? É no banco atrás de uma mesa da repartição? É numa oficina mecânica? É na frente de um quadro de giz dando aula? Sentado trabalhando ao computador? Deus quer lhe usar no mundo. Jesus disse, nós somos o quê? Sal da terra e luz
no mundo. Jesus disse que nós deveríamos ir ao mundo todo, começando por Jerusalém, ali onde estavam os discípulos, né? Onde ele estava falando naquele momento, e indo até os confins da terra. Apóstolo Paulo aqui diz que nós devemos resplandecer como astros, aonde? Dentro da igreja? Não, no mundo, onde nós estamos, onde estamos plantados. Resplandecer como astros no mundo, refletir a luz de Cristo, por meio de nossas palavras, por meio de nossas atitudes, onde quer que nós estejamos. Eu acho tão bonito quando alguém chega e pergunta para um crente assim: você é crente, é? Ou então pergunta assim: qual é a sua religião? Aí você diz assim: eu sou crente em Cristo, eu sou evangélico, sou membro de uma igreja batista. E aquela pessoa diz assim: ah, bem que eu estava desconfiado. Isso é tão bonito, né? É sinal que nós realmente estamos refletindo a luz de Cristo. Como é bonito, como aqueles que às vezes zombam do crente, quando tem problemas, precisam de conselho importante e vão lá e procuram o crente para se aconselhar, né? Tá tudo bem, o crente é motivo de chacota. E aí, o crente, ó, não faz isso perto dele não, ele não gosta, ele é crente, aquela chacota que a gente já sabe, né? Mas na hora que está no aperto, está no problema, precisa de um conselho seguro, chega lá perto do crente: fulano, estou passando uma situação assim, o que você me diz, o que você me aconselha? Que bonito, né? Isso é sinal que é crente, que realmente está mostrando a luz de Cristo através do seu viver, não é? Olha que coisa bonita quando alguém chega para o crente, colega de trabalho, colega de escola, vizinho, e começa a fazer perguntas. É sinal que realmente aquele crente está iluminando em volta com a luz de Cristo. Nós precisamos, Deus quer nos usar no mundo, onde nós vivemos a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. Deus quer nos usar ali. Nós temos que dar ali bom testemunho de Cristo, onde quer que nós estejamos. Jesus disse que ninguém acende a luz para colocar o que em cima? Um cesto, né? Um velador, um cesto. Acendeu a luz para que é? É para iluminar em volta. Jesus aí mostra a contradição que seria um crente que onde está não deixa a luz de Cristo brilhar. Mas às vezes acontece, infelizmente, às vezes acontece, né? Como tem crente que quando alguém fala assim: ah, eu já sabia, eu estava desconfiado, né? Também tem gente que pelo menos diz que é crente, que quando alguém descobre fala assim: o quê? Você? Que triste, né? É sinal que aquele crente, ao invés de estar sendo usado por Deus, está impedindo isso, está tendo uma conduta de ímpio, igual nós vimos no Salmo 1, né? Está tendo uma conduta de ímpio, não de filho de Deus. É muito triste. Eu costumo dizer que ao invés de ser testemunho, é tristemunho. Com a nossa maneira de agir, nós podemos apontar para os outros o caminho do céu. Ou com a nossa maneira de agir, nós podemos empurrar os outros para o inferno. A nossa responsabilidade
é muito grande. Como é grande também o nosso privilégio de conduzirmos as pessoas a Jesus por meio de nossas palavras e ações. Dizem que Gandhi leu a Bíblia toda. Dizem que Gandhi uma vez declarou: eu me tornaria cristão se os cristãos praticassem a Bíblia. Porque o tipo de cristianismo que Gandhi conheceu foi aquele cristianismo tradicional, deturpado, que as pessoas falam, mas não vivem. Mas como é bom quando a gente ouve de alguém que diz assim: eu aceitei a Jesus Cristo por causa do irmão fulano. Eu aceitei a Jesus Cristo porque eu estudava com o irmão fulano de tal. Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador porque eu trabalhava com o irmão fulano de tal. Como é bom isso. E é assim que Deus quer nos usar no mundo, como astros no mundo. E é interessante que a palavra astro, que está aqui no original grego, não é astro de luz própria, não. É astro semelhante, como por exemplo a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz de outro. Nós estamos aqui para refletirmos a luz de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós, não somente por nossas palavras. A Bíblia diz lá em Romanos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu não gosto muito desse negócio de vamos pregar por meio da pantomima. Tudo bem se a pantomima for para atrair as pessoas na rua e logo em seguida vier um pregador. Se ficar só na pantomima, ninguém vai se converter. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas nossas palavras precisam vir acompanhadas do bom testemunho de Cristo. Aí as pessoas darão crédito. Aí as pessoas darão crédito ao Evangelho. Deus quer nos usar no mundo. Vamos nos colocar à disposição dele. Vamos ser usados no mundo, onde Deus quer que nós estejamos. Em vez de nos sujarmos com o mundo, vamos ser usados por Deus no mundo. Que Deus nos abençoe para isso.